Amém? E eu quero apontar alguns erros que eu estou vendo que você está cometendo, e isso é penalidade gravíssima, ok? Você está cometendo penalidades gravíssimas, e eu preciso alertar você e trazer você de volta para o prumo, tá bom? Então, se eu te der umas varadinhas, fica tranquilo que é com amor, vai doer, mas já passa. Quando dizia minha avó, quando casar passa, tá? Mas você precisa entender os mistérios do reino de Deus, para que nós possamos juntos alcançar tudo que Deus tem para nós, amém? Eu não quero que você fique de fora, eu não quero que uns colham e outros fiquem sem colheita. É importante que todos colham da mesma medida, amém? É importante que todos entrem no mesmo rio, é importante que todos desfrutem da mesma graça de Deus, amém, queridos? Você recebe isso? Quero começar com você, e o que eu vou falar com você sobre o discípulo de Jesus. Vamos falar um pouco sobre o discípulo de Jesus. Queridos, Mateus capítulo 10, onde nós começamos, Jesus começa a falar um pouco sobre Jesus e o seu ministério. Os ministérios de milagres de Jesus começam logo após o seu batismo. Então Jesus se batiza, e a Bíblia diz que Jesus vai até um casamento, e naquele casamento ele transforma pedras em pães, né? Ah, não, o que foi? Conhece a Bíblia, hein? Estão ligados. Então ele vai no primeiro milagre de Jesus, ele transforma água em vinho, e ali começa o seu ministério. Se nós fôssemos falar em termos profissionais, começou a carreira profissional de Jesus ali, cumpriu o propósito dele, ok? E ali Jesus transforma a água em vinho, e nós conhecemos todas as histórias de milagres de Jesus. Mas no capítulo 10 de Mateus, começa a trajetória do principal propósito de Jesus, que é plantar um reino aqui nessa terra. Amém? Então ele começa com os milagres, mas aqui no capítulo 10 de Mateus, no versículo 1, fala assim, tendo chamado os seus 12 discípulos, diga discípulos, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus, olha o que Jesus deu para esses discípulos: autoridade sobre espíritos imundos, demônios, queridos. A Bíblia diz que Jesus chamou esses discípulos e falou: eu vou dar autoridade para vocês, e vocês vão expulsar demônios. Meu irmão, você sabe que demônio existe? Você sabia que tem demônios perturbando a tua casa, demônios tentando entrar dentro do seu coração, na sua mente? E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus têm autoridade para expulsar demônios. E olha só o que mais, também eles deu autoridade para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Olha que tremendo o privilégio de ser discípulo de Jesus. Tem autoridade sobre demônios, tem autoridade sobre doenças, sobre enfermidades, e assim ele vai. E agora no versículo 2 ele fala, e ele começa a dar o nome de cada um que ele escolheu. E querido, detalhe, Jesus escolheu cada um deles, assim como Jesus escolheu você, assim como Jesus chamou eu e você para sermos seu discípulo. E aí ele continua, ok? No versículo, e ele vai trabalhando todos os nomes. No versículo 5, ele diz assim: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. E agora Jesus dá instruções para os seus discípulos. Primeira pergunta que nós vamos responder aqui: o que é um discípulo? O que é um discípulo? Amém? Talvez você saiba, mas eu vou responder. E é bem isso que você ia responder, mas eu vou antecipar e vou responder para você. Discípulo é aquele que recebe uma instrução. Você sabia que tem muita gente que não é discípulo? Não tem coração de discípulo. São pessoas que querem fazer, mas não querem receber instrução. E é difícil você caminhar com pessoas que não têm coração de discípulo, que não querem aprender, que não querem ouvir a instrução. Sai fazendo sem saber o que é para fazer, sem saber como fazer, e vai fazendo errado, vai fazendo torto, vai fazendo estragado, e depois ele olha para você e diz: mas você mandou fazer. Mas por ele não ter coração de discípulo, ele não ouve instruções. E como é difícil, queridos, como é difícil você ter uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, querer fazer
mas sem antes escutar a instrução, ouvir as instruções. Querida, a Bíblia nos dá instrução para tudo. Para um milagre, para você receber um milagre, você precisa ouvir as instruções. Para você receber um chamado, para você realizar o teu ministério, você precisa receber instruções. O discípulo é aquele que recebe instrução. Também outra definição de discípulo é o aprendiz, aquele que aprende, aquele que tem fome de aprender, aquele que quer aprender, ou o que segue ou imita o exemplo de outro. Também aquele que caminha junto com o seu mestre. E assim vai. Você pode ter outras definições, mas o que eu gosto do discípulo é a definição mais prática para mim, a que eu mais gosto é aquele que aprende, o coração de aprendiz. Amém? Então, se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa ter um coração de aprendiz. Se você não gosta de aprender, dificilmente você vai realizar a obra que Deus tem preparado para você. E querido, e como é difícil. Nós vivemos numa cultura onde nunca ouvimos os nossos pais, nunca demos ouvido às autoridades, nunca tivemos paciência de sentar numa sala de aula e ouvir a instrução do professor. Então nós não somos, a nossa cultura não é muito treinada para aprender. Nós somos inspirados a fazer, nós somos inspirados a alcançar, mas nós não temos o hábito de sentar, ouvir e aprender. E você sabia que isso tem dificultado a tua caminhada com Jesus? Isso tem dificultado o teu alcançar tudo que Deus tem para você? Porque o teu coração muitas vezes não é de aprendiz. E a Bíblia diz que Jesus procurou escolher os seus discípulos. E se você olhar em Marcos no capítulo 3, que é o próximo versículo que nós vamos ver, Marcos no capítulo 3, versículo 13, diz assim: depois, ok? Subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Olha só, e chamou a si aqueles que ele quis. Escolheu a dedo, querido. Escolheu a dedo. Jesus, uma vez conversando em particular com seus discípulos, ele falou o seguinte para ele: não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vós outros. Querida, eu vou te contar uma novidade que talvez você não saiba. Deus escolheu você. Amém? Ele escolheu você a dedo. E olha o que ele escolheu. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Chamou para andar com ele, para estar com ele. Então designou os 12. Versículo 14, então designou os 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então veja bem, escolheu a dedo. O que nós queremos? O que o Senhor quer que nós façamos, Jesus? Estamos aqui, o Senhor é o rei, o Senhor é o mestre. Vamos fazer. Quer que eu mande vir raio do céu? Quer que eu corte a orelha desse soldado? Quer que eu chute todos os fariseus? O que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui, sou teu discípulo, estou pronto para fazer. Não quero que você faça nada, meu filho. Eu quero que vocês fiquem comigo. O primeiro passo de um discípulo é ficar com Jesus, é estar com Ele, é ter tempo com Ele, é viver com Ele, é saber discernir a sua voz, é saber ouvir a sua voz, é saber ouvir a instrução que Ele tem para mim. O nosso problema é que nós queremos fazer tudo para Deus, mas nós esquecemos um pequeno detalhe. Ele não quer que você faça sem antes primeiro ficar com Ele. Amém? Estou pregando para alguém ou não? Amém. Abre o teu ouvido. E o que é ficar com Ele? Ficar com Ele, querido, é ter intimidade com Ele. Ficar com Ele é aprender com Ele. Ficar com Jesus, andar com Jesus, tirar um tempo para estar com Ele, é ter tempo para ouvir a sua voz, para abrir seu coração, para deixar Ele curar você, para deixar Ele preparar você. A Bíblia diz que depois disso, Ele os enviou. Vai chegar um momento que Deus vai te enviar, e Ele quer te enviar. Por isso Ele te chamou, porque Ele quer te enviar. Assim como Ele fez em você, assim como você recebeu dEle, agora Ele quer que você seja um instrumento para que todos recebam. Tanto que Jesus diz assim: ide por todo mundo e fazei discípulos de
todas as nações. Amém? Então muitos de vocês o Senhor quer enviar para outras nações da terra. Muitos de vocês Deus quer fazer obras maravilhosas aqui mesmo na cidade, em outra cidade do estado, em outra cidade do país. Ele quer nos enviar, mas antes de tudo Ele quer que você esteja com Ele. Agora deixa eu entrar no assunto mais sério dessa conversa aqui. Até agora foi introdução. Toda vez que eu quebro esse compromisso do discipulado, eu vou gerar uma consequência. Tudo tem uma consequência, tudo tem uma lei por trás. Ouça essa estatística, ouça. Hoje, no Brasil de hoje, tá? O Brasil do século 21, da segunda década desse século, nós temos hoje na nação, segundo uma informação, segundo um censo que saiu, vamos colocar quase 40 milhões de evangélicos, de crentes, fora das igrejas. Quase 40 milhões. Fora das igrejas. Você pode dar o nome que for, desviado, né? 10 desviados, sei lá como que você vai chamar ele, né? Querido, você sabia que hoje o censo também diz que nós não chegamos a 25% da população cristã no Brasil? Então é possível, escute isso, é possível que nós temos mais crentes fora das igrejas do que dentro das igrejas atualmente. É possível que para cada crente sentado numa cadeirinha como essa, nós temos um lá fora, se drogando, se prostituindo, se bebendo, negando a fé, fazendo coisas que a palavra de Deus e o reino de Deus não quis isso para ele. Você pode imaginar que é isso? Uma cultura, um país que está prestes na iminência de um grande avivamento, porque eu vivi um avivamento nos anos 90, início do século. Muitos de vocês aqui, um pouquinho mais antigos de fé, presenciaram esse avivamento, onde a igreja explodiu, onde uma igreja que passou de 5% da população, deu um salto para quase 25%, e hoje, a atualidade dessa igreja é uma ameaça, porque quase que estamos falando de um por um crente e um desviado, um crente, um desviado. Alguém já fez evangelismo na rua, em cadeia ou em hospitais? Se você já fez esse evangelismo, você vai saber que no Brasil isso é uma realidade. Você vai na rua 15, morador de rua, você pergunta, vai pregar o evangelho para ele: eu já fui crente, já fui pastor. Você leva um susto. Você vai na cadeia, é Samuel, Elias, Jacó, Pedro, Paulo, é os nomes que estão lá. E você começa a falar do evangelho para ele, ele já retruca você, ele conhece a Bíblia, e ele até ora em línguas às vezes, só que está na cadeia, e não foi por perseguição religiosa que ele foi parar na cadeia. Algo tirou ele dos caminhos do Senhor. O que aconteceu? O que aconteceu? Dentro desse grupo de quase 40 milhões, nós temos os chamados cristãos flutuantes. Quem são os cristãos flutuantes? São cristãos sem compromisso com uma igreja local. Hoje ele está aqui, amanhã ele está na outra, depois ele está na outra, e ele vai passeando de igreja em igreja. Ele não tem vínculo, ele não tem nenhuma aliança com nenhum ministério. Chamados tecnicamente de cristãos flutuantes. Dentro desse número, nós temos os frios, os cristãos frios, que gelaram, que esfriaram na fé. E nós temos os afastados, que abandonou, diz: não quero mais igreja, igreja não dá certo, igreja é pastor querendo roubar dinheiro, igreja é tudo pecador, igreja é tudo hipócrita, né? Não sei se você já viu alguém falando sobre isso. Eles se consideram evangélicos, esses frios e afastados,
Porém, cada vez eles estão mais frios e mais cínicos. Sempre tem uma palavra de crítica contra a igreja. E hoje nós estamos vivendo uma nova moda desse grupo de 40 milhões. Eles estão dizendo que não precisa de igreja, não precisamos de pastor. E eles estão dizendo que existe uma igreja sem nome hoje. Eles ficam reunindo nos clubinhos deles, uma espécie de rebeldia e cinismo contra um fundamento tão forte que é a igreja do Senhor Jesus e a instrução da palavra de Deus. E isso é grave, querido. Isso está acontecendo hoje, debaixo do nosso nariz. Existem 3 tipos de pessoas dentro de uma igreja. 3. E você vai ouvir quais são essas 3. Nós temos, primeiro, o convencido. Tem pessoas que frequentam a igreja que eles são convencidos. Eles se convenceram que a igreja é um bom lugar. A igreja é o melhor lugar para criar meus filhos. E eu digo para o meu filho: filho, seguinte, quero você na igreja, porque melhor na igreja do que num bar. E igreja, ele é convencido de que a igreja é um bom lugar. Querido, a igreja é um bom lugar. O melhor lugar para você criar teus filhos é dentro de uma igreja. Igreja é lugar de você fazer bons amigos, gente com bons hábitos, gente com uma moral um pouco mais elevada do que a média, gente bonita, gente saudável. Igreja é bom, não fuma, não bebe, não come muito, alguns, né? Que fazem jejum e etc. Igreja é um bom lugar. E algumas pessoas se convencem de que igreja é um bom lugar, e elas vêm para essa igreja como se ela fosse numa cidade e escolhesse um clube, e o melhor lugar, o clube mais agradável, ele vai ficar sócio daquele lugar. E você sabia que aqui não existe isso, mas em muitos lugares, em outros planetas, as pessoas fazem isso. Elas se convencem, elas não se convertem, elas se convencem. Nós temos também um terceiro tipo de gente que frequenta a igreja, que são os conversados. O que são os conversados? É aquele que vai para a igreja, meu irmão. O que você fez? Você não foi para a igreja? Vem para a igreja. Onde você estava? Não te vi no culto domingo. Ei, rapaz, vem para a igreja, vem para a igreja. E ele vem porque você insiste. Ele vem porque você pega no pé dele. Ele vem porque você vai buscar na casa, você empurra, você vai incomodar ele. Ele fala: pelo amor de Deus, se aquele cara não pegar no meu pé, eu vou para a igreja. Só que ele vem, ele não se converteu, ele não entendeu o ministério de Jesus na vida dele, ele não entendeu o plano redentor que há em Deus para toda a humanidade, e ele vem como que empurrado, e ele fica aí. É um bom lugar, boa gente. Você já percebeu? Olha que gente bonita que está do teu lado. Você não viu ainda? Dá uma olhada, olha só. Quem que não quer ficar aqui? Né? E aí nós temos um terceiro tipo de gente que frequenta a igreja, que é o convertido. Aquele que entregou sua vida para Jesus, aquele que nasceu de novo, aquele que entendeu que seus pecados foram perdoados e que ele se tornou uma nova criatura. E ele está num processo de santificação, e a vida dele passa de renovo em renovo, de glória em glória. Cada dia que você encontra, ele está melhor, ele está mais maduro, ele está mais forte na fé. Cada semana que você encontra ele no culto, ele está mais ungido, porque ele foi transformado, ele nasceu de novo, e está sendo gerado nele a semente divina. Amém? Então nós temos o convencido, temos o conversado e nós temos o convertido. Por que tantos crentes estão fora da igreja hoje? Porque muitos ainda não se converteram. Ainda não se converteram. O pastor está falando que eu não me converti ainda. Não sei, você que está dizendo. Mas vale a pena você fazer uma análise. Vale a pena você refletir um pouco sobre isso. Porque Jesus, ele chama os seus discípulos para estar com ele, para que possa enviá-los. Agora deixa eu ir mais fundo na nossa mensagem. Agora aperta o cinto que vamos decolar um pouco mais alto. Vai ter turbulência agora, tá? Agora vamos pegar uma turbulência aí. Queridos, você é discípulo de Jesus, amém? Amém ou não?
Agora, como que Jesus vai discipular você? Colocou você numa igreja local. Você está aqui porque Jesus te trouxe para cá. Isso sendo bom ou ruim, goste você ou não, Deus colocou eu para cuidar de você. E toda a equipe ministerial aqui para nós cuidarmos de você. E através de nossa vida, através do meu ministério e de toda a equipe que caminha conosco, em concordância conosco, o Senhor vai discipular você. Amém? Então, quando você... Eu não tenho tempo para isso, mas quando a Bíblia fala de 5 ministérios, a Bíblia está revelando Jesus. 5 ministérios fala da pessoa de Jesus tocando a igreja. E a Bíblia diz que essa unção dos 5 ministérios, cujo uma delas é o apostólico, que é esse que vos fala. A Bíblia diz que quando ele fala com você, quando ele flui o ministério na tua vida, a Bíblia diz que você é edificado. Você cresce, o crescimento que vem de Deus. E você se liberta, e você se converte, e a unção vai aumentando, e você vai crescendo. Agora me diga uma coisa: como que essa unção vai fluir em você, se você vem no culto uma vez no mês? Você líder, como que você está liderando um grupo familiar, se você não vem no culto toda semana para receber a instrução, receber a unção daquele que edifica você? Falei que nós ia passar por turbulência. Você aperta o cinto. Não tem como. Eu, na minha leitura, no meu entendimento, na minha devocional, no meu devocional, pensando, raciocinando, por que tantos crentes fora da igreja? Porque os crentes não estão mais respeitando a igreja. Meu irmão, nós precisamos andar seguindo passos de quem alcançou, amém ou não? Querido, nós temos aqui o pastor Paulo e a pastora Carmen. Eu sei que o pastor Paulo e a pastora Carmen têm 40 anos de ministério, é isso, né? Se for somar os anos de crente, passa dos 50, não é verdade? Querido, eu estou aqui andando com o pastor Paulo, aqui nessa igreja, quase 3 anos. Já fui discípulo dele em grupo familiar por uns 2 anos. Já frequentamos a mesma igreja por um bom tempo. Talvez nós andamos no mesmo caminho há uns 7 anos. E eu não lembro de ter visto esse homem faltar num culto sem que por um motivo justo. Viajou, teve que visitar a sogra, e enfim, mas na maioria das vezes você vê o pastor Paulo aqui. Um homem que está há 40 anos de ministério. Alguém que sabe muito. O que eu estou pregando aqui para ele, ele fala: já ouvi isso aí 500 mil vezes. E ele está aqui, com a sua esposa, não falta. Eli Brasil, quantos anos na igreja, Eli Brasil? Não precisa se constranger, mas dá uns 40 também, né? Mais de 40 anos de igreja. É mais, gente. Cida, quantos anos de igreja, Cida? 60 anos de igreja. Querido, não há um domingo que essa mulher não está num culto. Não há um domingo que o Eli com a sua esposa Denise, Paulo Bezerra, Regina, aqui ó, Egon, Corina. Quantos anos de igreja, hein? Jesus amado, nem tanto, né, Corina? 10 anos de igreja, Corina. Fala aí, né? Não dá para citar todos, mas Socorro, Claudemir, Renato, Fabiano, tudo. Esse povo, querido, conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Mas eles entenderam algo que você tem que aprender. Que quando você vai para o culto, você não vai para o culto por causa de uma religião. Ei, você, olha aqui para mim, não quero ofender nenhuma religião aqui. Mas repita comigo assim: eu não sou católico. Lembrando que eu não quero ofender se tem católico aqui. Mas o católico, ele vai para a missa como uma religião. Ou ele vai na primeira comunhão, vai no batizado não sei de quem, ou ele vai no casamento não sei de quem. É às vezes mais frequente que ele vai numa missa.
Mas o evangélico é diferente, o protestante é diferente. Ele vai para a igreja porque ele se expõe a uma unção que é ministrada do púlpito, que edifica a vida dele e torna ele cada vez mais convertido ao evangelho, torna ele cada vez mais forte na unção, torna ele mais sal, mais luz desse mundo, mais conquistador desse reino. Ei, meu irmão, o que você faz no domingo às 6 horas da tarde que eu não te vejo aqui? Aonde você está? Está maluco? Você quer entrar nessa estatística aqui? Se você não entendeu o que essa estatística diz, nós estamos falando de, com certeza, se Deus não mudar o coração desse povo, são mais 40 milhões que, se Jesus voltar agora, não vão para o céu, estão desviados. Ah, pastor, não é bem assim. Quer dizer que igreja salva? Igreja não salva, mas a unção que flui através da igreja transforma a tua vida e te salva assim. Igreja não salva, mas o ministério que flui através dessa igreja local leva você a uma salvação mais constante, mais intensa, a um desenvolvimento da tua salvação. Crente fraco, ele sucumbe em qualquer ventinho. Está apertado o cinto aí ou não? Segura, tem turbulência aí. Ah, pastor, eu não vou, eu assisti na internet um culto lá. Querido, quando você vai para uma igreja local, você precisa entender um princípio de autoridade. Igreja local, muitas vezes você escolhe. As exceções é você que escolhe. E muitas vezes quando você escolhe errado. Porque é o Espírito que te leva a uma igreja local. E quando o Espírito Santo nos conduz a uma igreja local, ele nos estabelece líderes e autoridade que exercem uma paternidade sobre nossas vidas. E hoje o diabo, e eu digo isso com clareza, sem medo, o diabo está entrando com uma confusão na igreja. E hoje, igrejas, membros de igreja hoje, eles estão ouvindo de tudo e mais um pouco em tudo quanto a internet diz. Pregadores de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é linha, de tudo quanto é filosofia, de tudo quanto é doutrina. E ele fica ouvindo, ele sai daqui, ouve uma mensagem aqui, outra ali. E querido, deixa eu te falar, você precisa aprender a ouvir a instrução de um cabeça. Quando você fica ouvindo um aqui, outro ali, ouvindo uma mensagem aqui, outra ali, ouvindo um líder aqui, outro líder lá, no mínimo, isso vai dar indigestão em você. Você fica comendo de tudo, vai fazer mal para você. Vai fazer mal. E o primeiro sintoma é a comparação. Porque da minha igreja o pastor não é assim não. Aí você olha aquele pastor de internet, coisa mais linda, né? Aquela igreja, coisa mais linda, aquela mensagem, coisa mais linda. Mas querido, a tua igreja é o melhor lugar para a tua vida. O teu pastor é o que tem a melhor mensagem para a tua vida. E você precisa se converter a isso. O pastor está dizendo que eu não tenho que ouvir outros pastores, outros pregadores. Se você não tem maturidade para discernir isso, eu vou te dar um conselho: não ouça. Agora, se você tem maturidade para discernir, para filtrar, isso vai ser edificante. Caso contrário, vai destruir a tua fé, vai te deslocar do corpo. Querido, hoje, o que tem hoje no meio desses 30 milhões aqui, 40 milhões de crente aqui, tem de crente virtual. Não precisa ir à igreja, ali o meu pastor é o fulano de tal. Tá, mas quando você precisa de oração, ele vai orar por você? Quando você precisa de um conselho, é ele lá do virtual que vai pôr a mão sobre você? Não, ele nem sabe que você existe. Ele nem sabe onde você mora, ele nem sabe quem é você. Talvez ele queira até o teu dinheiro somente. Querido, quando nós falamos de discípulos de Jesus, existe toda uma cadeia, existe toda uma hierarquia que Jesus estabeleceu. E ele levantou pastores, ele levantou apóstolos, ele levantou profetas, ele levantou evangelistas e mestres. Igreja local, querido, alguns estão querendo dizer que igreja local é uma ideia falida. É mentira. Igreja local é a esperança desse mundo. Amém?
Querido, você vem para uma igreja, imagine o seguinte: quantos aqui são os soldados do Senhor Jesus? Quem aqui se considera um soldado do Senhor Jesus? Se você não se considera, receba por fé, você é um soldado do Senhor Jesus. Deus vai te mandar para a guerra. Cedo ou tarde você vai para a guerra. Você é um soldado. E todo soldado precisa de uma instrução e de um treinamento para a guerra. E aonde que é o treinamento e a instrução do soldado de Jesus? Na igreja local. Toda semana desse púlpito aqui flui uma mensagem, uma instrução, flui uma unção que tocando em você vai te renovando, vai te renovando, vai te renovando. Talvez as mensagens que fluam daqui não são tão poderosas, tão maravilhosas como aquelas que você ouve na internet. Mas uma vez eu escutei uma ilustração, e eu vou usar essa ilustração para mim. A minha esposa cozinha para nós aí há mais de quase 24 anos. Né? Faz lá o arroz, feijão. E tem dia, querido, teve vezes que ela fez uns pratos assim maravilhosos, né? Aqueles pratos assim que você fala, uau! Mas foram algumas vezes. Foram algumas vezes. O que nos alimentou e o que nos manteve saudáveis, alimentados, não foram aqueles pratos maravilhosos que de vez em quando rolam, mas foi o prato básico do dia a dia. O arroz, com feijão, com a saladinha, isso nos mantém saudáveis. Alô? Pegou ou não? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele, você pegou essa ou não? Às vezes você vem aqui na igreja e a gente serve um banquete, uma palavra, um mover, e uau, aquele prato, aquela picanha no alho e óleo, oh, xarabalaias. Receba agora. O que mais? Falar de fome agora é um pecado até, né? Mas sabe o que te mantém vivo, saudável, forte? É o pão de cada dia. Amém? E nós temos aqui, querido, uma dedicação de dar o melhor que a gente pode para te alimentar. Mas você tem que vir à mesa. Não tem como você ser um discípulo se você não recebe a instrução. E você precisa ter aliança com isso. Você precisa entender o propósito de Deus de te colocar aqui. E eu vejo que você está cometendo um grande erro. Eu vejo você lá, você aqui, ó, você mesmo. Poucas vezes eu te vejo aqui. Cadê fulano? Ah, fulano não veio. Estava frio, estava calor, estava no parque, tinha jogo. Ô, meu irmão, se você ainda está trocando um culto por essas coisas banais, você precisa de um avivamento. Alô? Querido, você precisa educar teu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele jamais vai se desviar disso. E se você está ensinando o teu filho que um jogo é mais importante do que a casa do Senhor, a adoração ao Senhor e instrução do céu. Se você está ensinando a tua esposa, a tua família, que um passeio no parque é mais importante do que uma instrução, uma unção, um culto ao Deus eterno. Se você está ensinando que a tua família, que a reunião de família, ficar com meu filho, ficar com a minha filha, ficar com a minha nora, ficar com a minha sogra, não, sogra não, né, pastor? Mas ficar é melhor do que a casa de Deus. Ei, meu irmão, você está errado. E você está prestes a fazer parte dessa estatística. Não estou amaldiçoando você, eu só estou te alertando. Igreja é lugar de coisa séria. Igreja é lugar de cura. Igreja local é lugar de avivamento. Igreja local é lugar de instrução. Igreja local é lugar de visão dos céus. É aqui que você se renova. Essa noite não foi gloriosa? O Espírito toca, renova, cura um, batiza outro com o Espírito Santo, dá uma revelação para outro, dá um entendimento. Querido, como tremendo é um culto ao Senhor. O salmista dizia: eu prefiro a casa do Senhor do que qualquer outro lugar. 1000, um dia na tua presença vale mais do que qualquer outro.
Um dia equivale a 1000 dias na linguagem bíblica. Ah, não vou no culto hoje. Você perdeu 1000 dias da tua vida. Alô? Porque um dia vale mais do que 1000 quando eu estou na casa do Senhor. E o dia que isso ser uma revelação a você, o dia que isso for um entendimento espiritual na tua vida, você nunca mais vai faltar um culto. Ah, queridos, a minha oração é que você entenda isso. Ei líder de grupo familiar, entenda isso. Não estamos brincando. O diabo está vindo como um rolo para o compressor, destruindo a igreja. O pecado dentro da igreja tem crescido, adultério tem crescido, doenças têm crescido, o câncer está assolando a igreja, a falência está entrando na igreja. Ei, meu irmão, a Bíblia não diz que isso ia acontecer. A Bíblia diz que para a igreja tem uma promessa que 1000 cai à direita, 10.000 ao seu lado, mas você fica imune. Mas por que a igreja está tão vulnerável? Por que a igreja está tão frágil? Por que a igreja está tão contaminada? Porque ela deixou a instrução. Ah, meu irmão, o dia que você entender que um culto é a chave de um avivamento na tua vida, você nunca mais fica sentado na frente da televisão, nunca mais fica fazendo churrasquinho. Ei, volta aqui para mim agora, aperta mais o cinto que agora é grande turbulência. Ei, pare de fazer aniversário do teu filho em domingo. Domingo não é dia de aniversário, domingo é dia do Senhor. Ei, acorda, igreja! Acorda! Põe em ordem a tua vida, põe em ordem as tuas prioridades, ajeita, acerte os teus passos. Oh, você está maluco? Pegou o bicho aqui agora. Fala, Jeová. É sério, queridos, é sério. Você está brincando, é? O diabo não brinca. Você sabia? Você tem que ler Bíblia. Você tem que ler Bíblia. A Bíblia diz que o diabo existe, querido. Olha que ele existe, hein? Sabe a história da irmãzinha, né? Que não falava mal de ninguém? Conhece a história? Fato genérico. Diz que uma irmãzinha não falava mal de ninguém. Uma mulher distinta. Mulher séria, com a língua bem curtinha. E não falava mal de ninguém. Chegava para ela: irmã, você viu aquela fulana lá, a roupa dela? Pois é, que roupa bonita, né? Nossa, que mulher bem arrumada. Irmã, você viu lá, o pastor pegou firme no culto lá, mas ele estava certo, era hora de falar assim. E ninguém conseguia fazer com que essa mulher falasse um ar contra alguém. E aí chegou no pastor essa notícia. E o pastor: será? Vamos ver se é verdade. Aí chegou na irmã e falou: irmã, o diabo é terrível, né? O diabo é mau, né? E a irmã quieta. Irmã, o diabo é traiçoeiro, hein? Irmã, o diabo é maligno, hein? E a irmã olhou para o pastor e falou: é, pastor, mas ele é trabalhador, hein? Nem do diabo ela falou mal, né? O diabo é trabalhador, meu irmão. Se tem qualidade no diabo, é que ele é trabalhador. E a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Ok? Diga derredor. Ele anda ao nosso derredor. E sabe como que ele anda? A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz isso, porque o apóstolo Pedro viu o diabo várias vezes perto dele. Então o que ele fala? Ele fala de si, ele fala da experiência. A Bíblia diz que Jesus um dia olhou para Pedro e falou: Pedro, eu vi Satanás peneirando você. O diabo andava muito perto de Pedro. E ele pega e ele escreve isso: irmãos, alertando eu e você, dizendo: o diabo, o vosso adversário, anda ao teu derredor, pertinho de você. Agora ele não anda ao teu derredor com um sapatinho de algodão, como diz o outro. A Bíblia diz que ele anda ao teu derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha ao teu derredor agora. Não, é o teu irmão que está aí, não é o diabo.
Mas a Bíblia diz que Ele está aí. E qualquer oportunidade que Ele tiver, Ele é o leão que ruge. Alguém já disse que é um leão banguela, né? Mas Ele está lá. E Ele vai tentar pegar você. Meu irmão, nós estamos trabalhando para um Senhor poderoso. E nós temos uma missão gloriosa: trazer o reino de Deus para essa terra. Frequentar a igreja não é religião. Frequentar a igreja não é ritual. Frequentar a igreja é estabelecer o reino de Deus. Se você não está linkado a esse ministério, é hora de você linkar. É hora de você entrar. Pastor, eu estou frequentando aqui, mas não frequento nenhuma igreja, não tenho grupo. Eu só sou um frequentador. Venha falar conosco e venha fazer parte desse ministério. E se você já faz parte desse ministério, mas você é quase que um turista, você vem aqui de vez em quando, você vem aqui só porque eu convoco você, meu irmão, cuidado. Você é presa fácil na mão do inimigo. Não pode deixar de congregar. Amém? Querido, eu e você temos uma missão. E a minha missão é edificar você. E quem está perto de mim sabe, a minha esposa sabe, eu levo muito a sério a preparação da mensagem. Vocês perguntaram para mim, quanto tempo você leva para preparar uma mensagem? Querido, para preparar uma mensagem eu levo pelo menos um mês. Um mês. Vou juntando ideias, vou juntando pensamento, vou entendendo, vou fazendo minhas anotações. E aí na semana que eu vou pregar, que eu entendo que é para pregar, aí eu monto ela, pego todas as minhas anotações, junto, faço meu esboço. Mas querido, é muita dedicação. Porque eu sei a seriedade do meu papel. E se você frequenta essa igreja, você sabe que nunca eu subi nesse púlpito displicente, sem preparar uma mensagem. Sempre foi com muito zelo, porque eu quero edificar você. Eu quero liberar uma unção sobre a tua vida. Eu quero levar você a um lugar mais alto. Mas infelizmente, às vezes eu olho e você não está aqui. E eu digo, uau, onde que ele foi? Que cabeça de vento é essa? Que não entendeu? Está na hora de um arrependimento. Amém? Está na hora de uma conversão, queridos. Tem muito crente desviado aí fora. Ah, pastor, eu não vou desviar, eu tenho controle. Acho que todos falaram isso um dia e se perderam. Confie nos teus líderes. A Bíblia diz assim, honre os teus líderes, porque eles velam pela tua alma. Amém? Nós aqui os pastores somos muito sérios, e nós velamos pela tua alma. Nós temos sede de ver você crescer. É uma alegria para um pastor quando vê, olha ele dando fruto. É gostoso ver você dando fruto. Mas também é uma tristeza como um pai que vê o filho andando perdido. É ver um crente que não entendeu o propósito dele. Quando você recebe essa palavra, amém? Feche seus olhos. Vamos escutar. Feche seus olhos. Você que entendeu essa mensagem, eu quero chamar você a um arrependimento. Quero chamar você a uma conversão de propósitos. Quero chamar você a uma conversão de um valor eterno. Andar no reino de Deus e na sua justiça. Igreja não é religião, querido. Por mais que tem muita coisa errada por aí, por mais que tem muita coisa feia acontecendo por aí, mas tem muita coisa boa acontecendo. Tem mais coisa boa, tem mais homens de Deus do que os falsos. E você precisa se render a isso. O teu lugar é na casa do Senhor. O teu lugar é no tabernáculo do Altíssimo. O teu lugar é onde se adora e se invoca o nome do Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Xarabacataralabás. Oh!